Glória a Deus, que Deus abençoe o seu dia nesse dia. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu vou ser breve e bem direta, porque Deus ele deseja falar com você no dia de hoje. Primeiro eu quero falar que o Senhor me trouxe uma palavra e essa palavra vai falar muito forte em seu coração. Olha bem essa figura aqui que está do meu lado que eu coloquei aqui para você entender. Essa figura é um prato de lentilha. E essas lentilhas, representam na nossa vida as coisas ruins a qual nós optamos e nós trocamos aquilo que Deus nos deu. Muitas vezes uma coisa boa, um novo caminho, uma nova direção, novos relacionamentos, uma nova amizade, um novo caminho, a gente troca às vezes a bênção que Deus nos dá por um prato de lentilha. E antes que você ouça essa palavra, eu quero dizer que se você não é inscrito e nem inscrita no canal, se inscreva no canal, Aperte o sininho, porque sempre eu vou estar trazendo aqui palavras a qual o Senhor tem colocado no meu coração. E eu quero começar dizendo, que eu passei por muitas situações ruins na minha vida, até que eu parei de trocar a posição que Deus, queria que eu estivesse, o chamado que Deus colocou nas minhas mãos. E principalmente a minha nova identidade, quando eu aceitei isso, eu parei e comecei a negar os pratos de lentilha a qual o inimigo estava colocando diante do meu caminho. E às vezes isso pode estar acontecendo com você no dia de hoje. Você sabia que o inimigo ele sabe aquilo que Deus ele tem para a sua vida? E por isso que o inimigo ele vai colocar diante de você pratos de lentilha para você se perder, para você trocar sua bênção por uma porcaria, algo a qual não vai acrescentar nada em sua vida. E eu quero ler uma palavra que fica aqui no livro de Gênesis, capítulo 25 e versículo 9. Gênesis 25. Se você quiser abrir aí a Bíblia para você me acompanhar, fique à vontade. Gênesis 25, capítulo 12, 12 e 13. Mas nessa palavra diz assim, Esaú, ele era irmão, de Jacó. Era Esaú e Jacó. E nessa palavra diz que Esaú, ele era um caçador, Ele caçava, ele era um homem que ia para a floresta para trazer o alimento para sua família, Esaú, Mas Jacó, ele era um homem que cozinhava, cuidava dos afazeres, ajudava a sua mãe, ali nos afazeres de casa. Isaac e Jacó eram filhos de Abraão, mas ambos os dois, um era caçador, e o outro era um rapaz que ajudava a mãe nos afazeres de casa, ele sabia cozinhar. E diz a palavra do Senhor que Isaac, ele era um homem indisciplinado, ele era um homem impulsivo, diz a palavra do Senhor. E ele deixava, vamos dizer assim, com que a mente dele, vagasse por aí sem ter uma direção, sem ter um norte. Ele não tinha uma meta na vida dele, ele apenas agia por impulso. Esse era Esaú. Mas Jacó, o seu irmão, ele já nasceu astuto, ele tinha uma visão, ele sabia o que ele queria. Tanto é que na palavra de Deus diz que Jacó, ele rouba a primogenitura do seu irmão Esaú. E a primogenitura nada mais é do que o direito de você ser filho, Você administrar os bens dos seus pais, E essa palavra o Senhor Deus, ele me trouxe no meu coração, de verdade, gente, no dia de hoje, para dizer assim, que quando nós não temos foco nem disciplina, a gente perde as bênçãos que Deus, ele nos dá. Então, quando Esaú, filho de Abraão, Esaú, filho de Abraão, ele estava caçando, diz a palavra do Senhor.
E quando ele voltou para sua casa, ele estava com muita fome, e o seu irmão Jacó, como ele era mais esperto, vamos dizer assim, né? Ele era uma pessoa bem com a mente focada. Ele preparou ali um prato de lentilha e deu para o irmão dele falando assim: Esaú, se você me der a sua primogenitura, eu te dou esse cozido aqui, esse prato de lentilha. E na palavra de Deus diz que Esaú, ele não cogitou, ele não pensou no que ele estava fazendo. Simplesmente ele aceitou aquilo lá, ele trocou a primogenitura, o direito que ele tinha, aquele prato de lentilha. E diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 25, que Jacó, ele colocou no seu corpo pelos de camelo e ele foi até o pai dele, para o pai dele, que estava acamado e cego, abençoou Jacó no lugar de Esaú, dando para Jacó a primogenitura. E diz a palavra de Deus que quando Esaú descobriu, né, isso a qual o irmão dele fez com ele, essa falcatrua, ele se revoltou, ele quis matar o seu irmão, mas já era tarde demais. Então, Deus me trouxe aqui para dizer que a incapacidade, né, muitas vezes, de se concentrar, de ter a disciplina, de você ouvir a voz do Senhor, vai fazer você trocar as bênçãos que Deus está te dando por um prato de lentilha. E o inimigo, ele é especialista em trazer distrações para a sua vida. Às vezes você tem um relacionamento bom, às vezes você tem, né? Deus, ele tá colocando para você, né? No seu lugar, vamos dizer assim, até você, uma pessoa boa, uma pessoa que vai te abençoar e você muitas vezes não está percebendo isso. Você está com a sua mente distraída, igual Esaú estava. E é nesse momento que muitas vezes nós perdemos as bênçãos que Deus ele tem para a nossa vida. E Deus ele me trouxe aqui também para dizer que quando muitas vezes, né, a gente está cansado, sobrecarregado, né, fadigado, a gente também deixa as bênçãos do Senhor escapar da nossa mão. Então, nessa palavra diz que Esaú, quando ele foi chegar da caça, que ele trouxe a caça dele, ele estava extremamente cansado e fadigado. Então, esse cansaço, essa fadiga, a distração, fez com que ele trocasse a bênção que Deus deu nas mãos dele, porque ele era o filho primogênito, Esaú. Ele tinha um poder ali, né? Depois que o pai dele falecesse, dele dominar a casa dele, ter as riquezas do pai, a honra, e ele trocou com seu irmão Jacó, porque ele estava cansado, fadigado e distraído. Então, através dessa palavra, eu venho aqui te dizer que, se for necessário, peça ao Senhor ajuda, peça ao Senhor foco, peça ao Senhor disciplina, peça ao Senhor que você consiga vencer todas essas barreiras e batalhas, para que você não venha trocar as bênçãos que o Senhor está te entregando no dia de hoje por um prato de lentilha. O prato de lentilha, a princípio, pareceu para Esaú uma comida boa, uma comida cheirosa, uma comida quentinha, algo que iria satisfazer ali o coração dele a princípio, mas que depois aquele prato de lentilha que o próprio irmão deu para ele, né, se tornou a pior coisa a qual poderia ter acontecido na vida dele, porque ele perdeu ali. Porque quando o pai dele abençoou Jacó no lugar dele, do Esaú, já estava abençoado. Tanto é que na palavra do Senhor diz que quando ele vai até o pai dele pedir o seu direito, o pai dele falou: não, mas eu já te abençoei. Então quem é esse que estava aqui? Por quê? Porque o pai dele não conseguia enxergar. O pai dele já estava velho, já estava cansado, né? Já estava fadigado. Então ele perdeu e não tinha como revogar aquilo, né? E isso acarretou muitos problemas na vida de Esaú, muito desgaste, sendo que ele poderia ali naquele momento, né, ter consultado a Deus antes de ter pegado aquele prato de lentilha. Ele poderia ter descansado para depois tomar uma decisão. E na nossa vida é assim, às vezes a gente toma decisão sem precipitada, sem consultar o Senhor, que muitas vezes isso vai sair muito caro, e é ao longo da vida que isso daí pode, né, trazer consequências complicadas para a nossa vida. Então, o Senhor falou
bastante fortemente no meu coração, né? Que a primogenitura, na verdade, é um direito que eu e você temos mediante a palavra. Quando o Senhor Deus, ele fala na Bíblia que ele enviou a Jesus Cristo para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância, significa que nós somos filhos de Deus. Eu e você somos filhas de Deus, do Deus vivo. E a gente precisa tomar para nós essa verdadeira vida. Mas hoje em dia o inimigo ele tem oprimido muito a mente humana, com medo, com ansiedade, né? Com tristeza, lembranças do passado. E quando a sua mente começar a ser atacada, você precisa ter em mente que isso não vem de você. Isso está vindo do inimigo, então você precisa questionar até mesmo os seus pensamentos. Porque às vezes você pensa que é seu o pensamento e não é. É do próprio inimigo atacando a sua mente. Então, ó, quando nós estamos exaustos, ó, presta atenção, quando nós estamos exaustos, Satanás, ele ataca a nossa mente, né? Por quê? Porque é muito difícil resistir ao inimigo quando nós estamos cansados, fadigados, nesse momento de tanto cansaço. E foi isso que aconteceu com Esaú. O inimigo, que era o próprio irmão dele, atacou ele para roubar aquilo que Deus já tinha dado para ele. E como ele estava cansado, exausto, né, de tantas batalhas, de estar caçando ali o alimento para trazer para sua família, para saciar a fome dos seus e dele, ele aceitou. Então, nesse dia, Deus te traz essa palavra nesse dia, em nome de Jesus. Não troque as bênçãos que ele já te entregou, porque na palavra de Deus diz que o Senhor já nos entregou bênçãos que estão nas regiões celestes, né? E quando você aceita a mentira do inimigo, você perde de desfrutar uma vida boa, uma vida feliz, a qual o Senhor ele já preparou para a sua vida. Às vezes o inimigo ele ataca a sua mente falando que você está doente. E você não está doente, mas o inimigo sabe que a sua mente ela gera a doença. E aí você toma para si, você aceita e você fica amarrado, aprisionado, aprisionada. E você perde né? Você troca a bênção de Deus, que é uma vida feliz e saudável, pelo prato de lentilha. E isso ele age em diversos hábitos na nossa vida. O inimigo ele age na nossa mente, o inimigo ele tenta agir nas nossas emoções. O inimigo, ele ataca a sua saúde. O inimigo, ele ataca as suas relações, falando que você é uma pessoa, né, que muitas vezes ninguém liga. E tudo isso é mentira de Satanás. Então, através dessa palavra, no dia de hoje, eu venho dizer para a sua vida, não troque aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos, confiou nas suas mãos, que é a sua vida, por um prato de lentilha. E o prato de lentilha é a mentira de Satanás. Às vezes, o inimigo, ele arma justamente arapucas quando você está cansado. Então, vigie, né? Tome posse dessa palavra, que você não venha trocar, né? As bênçãos do Senhor por um prato de lentilha, porque Deus, ele tem, na verdade, ele tem e ele te espera para que você acesse aquilo a qual ele já te entregou nas regiões celestes, que é a bênção. Não troque. Quando você se sentir atacado e atacada, acuados, né? Consulte a palavra do Senhor, abra a sua Bíblia, fala, Deus, fala comigo. E essa palavra é uma resposta para muitos homens e muitas mulheres, a qual o Senhor, né, está alertando para você nesse dia. Você está cansado, você está cansada. Você está fadigado e fadigada. Por quê? Porque você não tem se posicionado aonde o Senhor deseja que você esteja, que é na presença dele, em oração, na leitura da palavra, né? Às vezes nós não queremos orar, mas é necessário orar, é necessário se posicionar. Então, quando você não está nesse lugar de posicionamento, de leitura da palavra, de oração, o inimigo ele começa a roubar e saquear a sua vida. E sem você perceber, você tem trocado uma bênção por um prato de lentilha. E às vezes esse prato de lentilha parece ser muito bom, que nem Esaú, né? Ele sentiu o cheiro daquele cozido. Só que aquele cozido nem era tão bom, porque lentilha não é bom, gente. Você já comeu lentilha? Eu já comi lentilha. Lentilha não é nada gostoso. Lentilha não é nem como se fosse um milho, né? Vamos dizer assim, não é horrível, é pior do que ervilha. Lentilha é horroroso. Mas a fome, mas o cansaço, né, de Esaú fez com que ele sentisse um aroma, né, de outros, como se fosse uma comida assim maravilhosa, uma picanha, uma carne. E
justamente quando você se encontra na falta, né? Às vezes um cansaço, uma sobrecarga, você começa a achar que aquelas coisas ruins são coisas boas. E é isso que o inimigo ele tá fazendo na vida de muitas pessoas. Então tome posse nessa palavra, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, que eu vou começar a trazer mais vídeos aqui, a qual o Senhor tem colocado muito fortemente no meu coração para alimentar nossas vidas, porque primeiro o Senhor me alimenta e depois eu reparto o pão, que é a palavra do Senhor, né? Eu sou cristã, terapeuta, eu sou casada, sou mãe, e o Senhor tem operado muitas coisas na minha vida, e eu vou compartilhando aqui com vocês todos os dias, tá bom? Vamos orar, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra, e eu vou orar para que a gente não venha trocar as bênçãos que o Senhor tem colocado em nossas mãos por um prato de lentilha. Amém, Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é tão maravilhoso. O Senhor abre os nossos olhos através dessa palavra hoje. O Senhor nos alerta através dessa palavra. O Senhor nos direciona através dessa palavra. Então, que o Senhor venha nos fortalecer. Cura o nosso cansaço, cura a fadiga emocional, física e mental. Cura o nosso corpo, Pai, porque na Tua palavra diz que a nossa palavra tem poder. Então, eu profetizo sobre a minha vida no dia de hoje, cura emocional, cura física e mental. E eu profetizo cura na vida dos meus irmãos e irmãs em Cristo, cura mental, física e espiritual. E que haja uma cura também no corpo, meu Pai, para que a gente não venha trocar as suas bênçãos por um prato de lentilha, a qual o inimigo tem colocado diante dos nossos olhos, Pai. Aquilo que for nosso, o Senhor deixa, mas aquilo que não for para nós, o Senhor tira e leva bem para longe, Senhor, na paz de Deus, eu creio, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida nesse dia, um bom final de semana para você, compartilhe essa palavra com muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra, porque nós não podemos apenas nos alimentar, mas nós precisamos compartilhar. Na palavra do Senhor diz, recebemos de graça a palavra do Senhor, e nós precisamos também compartilhar de graça também, porque quando nós somos abençoados, quando nós abençoamos o nosso irmão, né, o Senhor, ele se alegra com a nossa vida, tá bom? Não se esqueça de inscrever no canal, tá bom? E deixar o seu like para fortalecer esse canal aqui. Que Deus te abençoe.